quem não me conhece, né? Acho que todo mundo aqui me conhece. Meu nome é Ana Carolina. Mais perto? Isso. Esse ano eu faço 26 anos de serviço público no SUS, além de outras atuações. Então, é muito gratificante estar aqui hoje, ocupando não o cargo, mas a função de estar ajudando na saúde pública de Paraíba do Sul. E hoje aqui nós estamos, quando o vereador Maninho me procurou, como Comissão de Saúde, informando que gostaria de fazer uma reunião entre o hospital e a saúde. E eu falei que as tratativas entre nós dois, né, entre os entes, já tinha sido concluída na assinatura do contrato dia 6 de janeiro, e que as questões colocadas pelo hospital, a saúde estava aberta para poder entender, a prefeita aberta para poder até disponibilizar mais recursos, mas precisava que fosse mais definido, justificado, do que meramente, meramente um valor aleatório do hospital, e é isso que eu falo sempre com o provedor da unidade e tudo mais. E sugeri que fizéssemos uma audiência pública, onde poderíamos conversar e relatar e abrir perguntas, né? E discutir esse assunto que é um interesse, né? A saúde pública do nosso município é muito precária, no sentido porque nós não temos um hospital que faça de média e alta complexidade. A gente precisa muito do hospital aqui, porque hoje a gente leva muitos pacientes para fora, né, o tratamento fora domicílio, e a todo momento eu falo que a intenção é cada vez mais fortalecer o hospital com um atendimento que a infraestrutura dele consegue absorver, com os recursos também que ele entende que é apto para fazer os serviços, e o município arcar com isso. E aí, nesse momento, a gente pode passar, né, estruturou a audiência pública, e aí, aqui eu coloquei, eu sou muito objetiva, ainda mais quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que ser objetiva mesmo, né? Porque dinheiro, matemática, não tem erro, né? Então, aí, conforme o vereador falou muito bem, de uma audiência pública, a gente desdobrou, né, em um outro modelo de apresentação, e aí ficou 3 fases, né? A primeira fase, o Hospital Nossa Senhora da Piedade colocou, né, as suas ponderações, a sua apresentação. Eu não pude vir no dia, mas recebi a apresentação, analisei a apresentação, né, e hoje eu estou aqui para poder, em cima até da apresentação, porque a demanda é do hospital. Nós temos um contrato assinado dia 6 de janeiro. Então, assim, é surpresa para nós, da gestão, depois de um contrato que foi tão difícil a negociação, precisou até o intermédio do próprio Ministério Público, nós voltarmos a discutir um contrato com menos de 2 meses. Então, é uma questão, você assina um contrato, e a prestação de contas desse contrato, que é a contratualização, o SUS, é feita de 3 em 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, a gente senta para negociar o que foi feito, o que não foi feito. Nesse tempo, o município tem que arcar integralmente com o contrato vigente. Então, se eu pago 30 cirurgias e o hospital só faz 20, durante 3 meses eu tenho que pagar integralmente 30 cirurgias. Quando chega na prestação de contas, aí que a gente faz um balanço, né, porque às vezes um fica um mês, compensa o outro, é que a gente pode fazer alguma glosa ou fazer uma nova pactuação para que o hospital faça um mutirão, faça algum outro tipo de atividade, ou compense um serviço no outro. Mas é importante dizer que, desde o início desse contrato, o hospital não vem cumprindo o que está no contrato. Então, além de solicitar uma renegociação de contrato, ele, desde o princípio, até alegando que tinha que se estruturar para atender o contrato, ele não vem atendendo, e a gente vem cumprindo com as nossas obrigações mensalmente, né? Isso é muito importante. Pode passar. Então, aqui eu coloquei o objetivo principal, que é prestar o atendimento público de saúde com presteza e qualidade à população de Paraíba do Sul, né?
E o objetivo específico é fazer valer o contrato assinado no dia 6 de janeiro, né, conhecer de forma clara e objetiva a nova proposta do hospital, que solicita aumento de recursos financeiros, além do contrato em vigor, visando a continuidade dos serviços pactuados. E a viabilidade técnica, jurídica e econômica da proposta apresentada pelo hospital. Então, nós nunca nos negamos a discutir, só que quando a discussão chega no... Eu tenho um déficit, e o déficit, em cada ofício, o déficit é num valor diferente, não tem objetividade. E matemática tem que ter objetividade. Pode passar, ainda mais com dinheiro público. O provedor, né, ele coloca a questão dos gastos, né, com outras secretarias, com outros projetos, além da saúde. Então, aqui o que eu tenho aqui para falar é que, no exercício de 2021 e 2022, o governo colocou na saúde mais do que o índice mínimo a ser colocado. Então, o que o governo faz com o recurso, isso é um problema do Executivo e dos vereadores do Legislativo para poder ver. Então, assim, no dia que eu ou qualquer outra pessoa formos prefeitos ou vereadores, né, ou secretários de pasta, a gente pode discutir isso. Mas, enquanto a prefeita está arcando com os compromissos dela e está dentro do contexto dela, se ela faz A, B ou C, e vocês estão de acordo, não tem por que outros questionarem. Até porque a população precisa de cultura, de lazer, da cidade limpa. Então, é um conjunto de ações que faz um bom governo. E aí, nisso, em 2021 e 2022, nós tivemos uma receita de 55 milhões, 368, 371 e 73, né? Você vê que o Tesouro Municipal colocou 30 milhões. Então, 55% do valor, né, de receita da saúde foi vinda do Tesouro Municipal. Então, aí mostra bem o investimento que a prefeita está fazendo na saúde. Pode passar, por favor. E aí, dentro desses 55 milhões, o hospital recebeu, nos 2 exercícios, o provedor colocou só dezembro de 2022. Mas eu fiz questão, desde o início do governo, até para a gente analisar de forma contínua o que foi essa parceria, o que foi esse relacionamento, né? E que, no primeiro momento, tinha um Covid, então o recurso que vinha para o hospital era um recurso maior, melhor, que talvez cobriria o déficit, né? Que seria um passivo, né, de outros governos, que até ele cita nos slides, né, que vem de outros governos, de outros prefeitos e tudo mais. Então, ali, a gente pode ver que o hospital fica, do total de recursos, 29 milhões foi destinado ao hospital. Então, um percentual alto. Alto não é alto, porque investimento em saúde, né, a vida não tem preço. Mas, perante ao contexto, é um investimento alto. Então, além do que a gente paga em contrato, a gente tem outras despesas, né, com o hospital. E aí eu coloco ali, os exames complementares, a ambulância que a gente contrata terceirizado. Esse mês agora, nós pagamos 99 mil de ambulância TIH, que é a ambulância CTI, que atende, claro, os munícipes de Paraíba do Sul, mas à disposição do hospital. A ambulância sanitária, que é um custo fixo que nós temos, são funcionários, mas tem gasolina, tem todo um contexto. A coleta de serviço de resíduos de serviço de saúde também é feita pelo município, e entre outras coisas que a gente vai, depois, ao longo da apresentação, falando. Então, além do recurso em contrato, a gente também presta a complementação. Então, nós não pagamos o contrato seco. Não, além do contrato, existem outros custos que são vinculados até para que o hospital tenha condições de exercer as suas atividades. Né? E aí eu falo um pouquinho da contratualização do SUS, né? Como que é a definição, como que isso acontece. Então, o primeiro momento é a demanda do município. O que o município precisa,
né? A gente precisa ter uma maternidade, a gente precisa ter uma emergência. Depois, a capacidade instalada do prestador, né? E se ele aceita, né? Não, olha, hoje eu tenho maternidade, amanhã eu vou ter outra coisa, então eu não quero fazer esse contrato. Então, isso é uma parceria, mas o primeiro momento é o que o município precisa, porque o SUS é para todos. Então, o SUS não é para aquilo que o hospital quer fazer. O SUS é para aquilo que o povo precisa que ele faça. Né? Então, não adianta querer ter um outro tipo de atendimento, porque tem que ser pactuado. Né? Esse recurso vem do SUS, a não ser que abra uma clínica particular, que aí realmente a gente não tem que opinar. Mas, enquanto for SUS, tem algumas regras básicas que têm que ser atendidas. Né? E aí, a questão do valor pago dos procedimentos, a gente sabe que a tabela SUS é muito baixa, mas o município complementa, né, com o Tesouro Municipal, e a série histórica, né, do faturamento do próprio hospital também valida a quantidade de procedimentos que a gente adquire do hospital, porque não adianta eu querer fazer 100 cirurgias se ele não tem uma capacidade produtiva de se fazer 100 cirurgias. Então, ali o Ministério da Saúde, com a validação das contas, fala que em 12 meses ele produziu tanto. Então, se ele produziu uma média de tanto, eu não posso aumentar, senão ele não consegue executar. Então, eu pago e depois eu vou ter que glosar dele. Entre outros critérios, né? Pode passar. Então, a negociação foi um pouco desgastante, porque o município entendia que tinha que incluir outros serviços no hospital, né, inclusive a ultrassonografia, porque a ultrassonografia era feita fora do hospital, trazendo risco à gestante, a um diagnóstico mais rápido. Então, isso nós conversamos com o hospital, ele aceitou, fez uma proposta, a gente aceitou a proposta que o hospital colocou. Né? Então, o paciente saía de ambulância, ia para Três Rios, ou ia para a Casa da Mulher. Então, olha só o desgaste e o custo que a gente teria com isso. Então, foram coisas para melhorar a questão do atendimento do hospital, se tornar mais resolutivo. Né? E o aumento das cirurgias eletivas, né? A inclusão de outros tipos de procedimento, que também era uma demanda do município, e tinha uma demanda grande do município, e numa conversa também eles aceitaram a gente aumentar esse número de cirurgias eletivas. Até aumentou fora dos 12 meses, né, da série histórica, justamente porque a gente agregou cirurgia. Então, a gente até aumentou. Pode passar. E aí, a gente começa... Oi, tudo bom? E aí a gente começa a receber documentos, né, desse déficit que o hospital tem. Então, no ofício 126, essa documentação toda vai estar disponível para vocês. Eu não trouxe hoje, mas eu vou digitalizar para disponibilizar para vocês. Então, no ofício 126, o hospital coloca que é um déficit de 150 mil. Aí, no outro ofício, 806, do Ministério Público, que o Ministério encaminhou para o Ministério Público, e o Ministério Público me encaminhou de uma cobrança, né, aí o déficit já virou para 250. Depois teve um processo, um outro ofício, que ele fala que com 1.179.000, ele, como se fosse uma porteira fechada, ele faria tudo o que ele deveria fazer, que depois a gente discutiria quais eram os procedimentos, quantos atendimentos, quantos exames de sangue, e isso é uma questão inviável, porque a gente não vai pagar por uma coisa que a gente não sabe se vai ter, porque até com o contrato hoje, vigente, a gente pagando, a gente não está tendo, imagina se a gente faz uma porteira fechada de serviços, né? Então, é isso. Depois, o hospital abriu um processo no protocolo da prefeitura, onde ele coloca pedindo um ressarcimento, uma atualização financeira dos custos do ano anterior, né, do exercício. Né? E aí, nas despesas, tem vários itens
que a gente entende que pode ser itens do hospital como um todo, mas que não tem que ser revertido para a saúde. Né? Então, eu coloquei lá propaganda, multa, passagem, condomínio, entre outras questões. Isso tudo que eu estou falando já foi conversa com a diretora do hospital e com o advogado, o doutor Ricardo. Pode passar. Aí a gente vê, né, o hospital apresenta dados aleatórios, incoerentes, conforme os ofícios, né? Então, o déficit uma hora é um, o déficit hora é outro, e ele não vincula o déficit a algum serviço. Então, eu vou fechar o serviço, eu vou interromper o serviço tal, porque eu tenho um déficit de X, Y, Z. Não, eu vou ter um déficit, então por isso que eu vou fechar. Então, sem dizer claramente o que precisa, qual é o serviço que está dando prejuízo, qual é o serviço, o quê? O obstetra? Eu vou contratar mais médico? Não, ele não diz isso. Ele diz que o hospital está com déficit financeiro. E aí fica muito aleatório, né? Sem um subsídio real para que a gente possa justificar. Porque se eu pago um exame de sangue, vamos supor, R$8, e o provedor fala que não, agora ele está fazendo por R$10, e eu tenho uma diferença para falar, não, então vamos negociar os dois. Eu vou te pagar os dois, porque eu estou vendo que o seu custo é real. Agora, de maneira genérica, não tem como um gestor público colocar dinheiro sem saber para onde que está indo e como está indo. Tá? Então, pode passar. E aí, foi feita, né, nós assinamos o contrato é de R$1.186.281,73, né, ou seja, ficou um pouco acima daquele pacote que ele fez, né, de R$1.170 e poucos, e distribuído da seguinte forma: o Tesouro, né, mais os royalties, 501 mil, que o Tesouro, hoje o município está pagando para o hospital, a verba MAC, que é o governo federal, 449 mil, e estadual, 235 mil. Então, se a gente pegar naquele ofício, naquele ofício, onde ele fala que é 190, o ofício 197, que a proposta final do hospital, com tudo que tinha, era 1.179.000, quando nós planilhamos e chegamos aos quantitativos, chegou a 1.186.000. Então, teoricamente, não tinha problema o contrato. Tanto que o contrato foi assinado dia 6 de janeiro. Né? Pode passar. E aí, o contrato assinado, né, para mostrar que não teve... que existe um contrato assinado. Pode passar. E aí eu falo, né, que a questão desde o início, o hospital, né, não vinha, demorou para poder começar, né, esse fluxo de cirurgia eletiva, não abriu todas as cirurgias, às vezes abria, o médico liberava. Então, assim, sempre com dificuldade em cumprir o contrato pré-estabelecido, ou seja, as metas. Porque existe meta quantitativa e metas qualitativas. Então, o que é mais fácil da gente ver é o que a gente enxerga. Se eu tenho 30 cirurgias, eu tenho que fazer 30 cirurgias. Porque é importante também, até para a gente entender, que nós não contratamos o serviço do hospital, assim, eu contrato 2 médicos, 3 médicos, eu não contrato isso, eu contrato o procedimento. Então, para fazer aquele procedimento, o hospital coloca o que é preciso e faz o custo disso. Né? E outra questão também, que foi para nossa surpresa, que menos de 2 meses o hospital já estava encaminhando vários ofícios, né, para poder falar desse déficit financeiro e sem clareza, né, e tudo mais, e ameaçando a questão de interrupção dos serviços, né, que é uma coisa que também fica... se eu tenho um contrato assinado, com menos de 2 meses eu falo que vou fechar a maternidade, e fala que é o município que tem que discutir o que vai fechar, não. Quem tem que falar o valor que precisa, se falar, a maternidade eu preciso de 200, 300, 1 milhão, e provar isso, eu tenho certeza que a prefeita vai pagar. Agora que prove quanto que custa. Isso. Tá? Tá certo. Tá. E aí, a execução contratual, né, para mostrar que do ano de 2023,
nós estamos pagando em dia, tá? Todas as verbas que foram pactuadas no contrato. Então, é só para poder mostrar as datas que foram repassadas dos pagamentos do contrato vigente. Pode passar. Né? Então, a gente volta a falar do ofício, né? Ainda mais, e no texto do ofício ainda fala que é 1.179.000 com uma margem de segurança de 30 mil. Ou seja, então, dentro do contrato em vigor, né? Estaria apto a se fazer o que se preconiza. Pode ir. E aí a questão das metas quantitativas e qualitativas que não alcançadas, e a gente volta a falar aqui, né, da cláusula 9ª do contrato, né, vou até ler, do acompanhamento, controle, avaliação, fiscalização do contrato, que chama CAC. Para o acompanhamento da execução deste instrumento contratual, o contratante instituirá a comissão de acompanhamento, né, é a CAC, faltou o C ali. Monitoramento, avaliação e contrato no prazo de 15 dias após a assinatura deste instrumento e será composta por, né, aí tem todos os critérios, e no inciso 4, fala avaliar a capacidade de atenção à saúde dos usuários prestada pela contratada. Aí vem, a contratada fica obrigada a fornecer à comissão de acompanhamento do contrato todos os documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades. 8º, a comissão de acompanhamento do contrato poderá realizar visitas à contratada, caso seja apontada a necessidade de verificação in loco referente à execução dos compromissos ou indicadores pactuados. Ou seja, quando nós recebemos alguma mensagem, uma reclamação até de vocês mesmos, vereadores, e que a comissão de avaliação entende que tem que ir no hospital para conversar, para verificar, para ver o que está acontecendo e até tentar uma solução parcial. Então, isso tá? Então, é o seguinte, isso está no contrato. Atenção. Eu queria, por gentileza, aqui a prestação de contas, o dia que vai ter a audiência pública, aí pode se falar, dia 9. Hoje a palavra está com ela. Se ela der a palavra, tudo bem. Hoje, felizmente, é o ritual da casa. Como foi para o senhor também, e vai ser para todos que venham nessa casa. Hoje a palavra está com ela. Se ela passar a palavra para alguém do plenário, aí será concedida. Obrigada. Sim, mas vai ter audiência pública, daí sim. Ah, sim. Pois não. Obrigada. Então, é só para falar o seguinte, quantas vezes a gente entender, inclusive os vereadores entenderem, que a gente precisa fazer visita em loco, a comissão vai visitar como contratada, né? Eles são como contratantes, eles são os contratados. Então, nós temos um vínculo de serviço contratante-contratado. Pode mudar, por favor. E aí a gente vê, né, no bloco ambulatorial, quando o hospital fala que está batendo, que o hospital está superlotado, que está isso, que está aquilo, que a gente entende que está mesmo. Porém, as metas não estão... Mesmo com o hospital cheio, as metas ainda estão abaixo, nos 2 primeiros meses, do que as metas pactuadas. Ou seja, nós estamos pagando por um serviço além do que eles estão prestando. Então, é importante colocar isso bem claro, né? Então, tanto na questão das consultas especializadas, pediatria, obstetrícia, etc., quanto a questão das consultas de urgência e emergência. Então, quando a gente entende, quando a gente fala ambulatorial, é urgência, emergência e as consultas, né, de pediatria. Então, em janeiro, fevereiro, estavam abaixo da meta contratada. Pode passar. E ali, na questão das cirurgias, a mesma coisa. O bloco hospitalar, isso tudo é contratual, isso tudo tem itens, né? Então, esse é um dado do Ministério da Saúde, o outro também. Volta um pouquinho, por favor. Isso tudo é documento padrão do Ministério da Saúde. É o que ele faturou, quais são as contas que foram aprovadas pelo Ministério da Saúde.
Pode passar. E aí, idem. Então, a contratualização foi 48 cirurgias mês, eletiva, e ali também ele está abaixo. A mesma coisa da internação, 135 internações clínicas, e ele também está abaixo nos 2 primeiros meses. Pode passar. Conforme falei, a prestação de contas é a cada 3 meses, então, mesmo o hospital não atingindo a sua meta, né, que foi pactuado, nós estamos fazendo a obrigação contratual de pagar na sua integralidade. É importante falar que, na época do Covid, além da meta, a meta não era exigida ser cumprida. Então, tinha uma resolução onde o Ministério da Saúde tirava a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde filantrópicos e tudo mais, de cumprir as metas, até porque estava entendendo que eles estavam fazendo os procedimentos e tudo mais. Então, até julho desse ano, aliás, de 2022, né, nós não pudemos fazer prestação de contas que valesse oficialmente alguma ampliação de atendimento, ou uma compensação de atendimento, ou uma glosa financeira, porque o Ministério não nos permitia. E assim nós o fizemos, né? E aí, aqui, na base de custo apresentado pelo provedor, a gente começou a somar, né, analisar os dados, porque a gente tem que confirmar os dados. E aí, do que o provedor apresenta, a soma não bate. Né? Então, a soma que foi feita por ele está 1.548.000, e nós chegamos à mesma planilha. Soma tirada por ele. E 942. Não estou falando que o custo do hospital dele é 942, não. Eu estou falando só que o dado apresentado tem equívocos. Tá? Então, uma diferença de informação na apresentação que eles trouxeram, o hospital trouxe para vocês, com equívoco de conta. Né? Então, estou falando, matemática não tem erro, né? Não tem como ter. E aí nós começamos a somar e tinha esse equívoco. Pode passar. Então, é isso que a gente porque estava muito confuso, eu achei que não daria para enxergar. Pode passar. E aí, depois, ele fala de apropriação indébita. Né? Isso é importante, porque o provedor, quando não tem argumento, ele começa a denegrir a imagem das pessoas. Né? Então, ele fala, né, que no governo, né, da antiga secretária, uma verba do Covid, né, de 521 mil, eu até estava chegando na Secretaria de Saúde, na época a secretária Alessandra entendia pela resolução que esse recurso era destinado não ao hospital, mas a todas as atividades que exercia compra de insumo, medicamento, e ela não repassou esse dinheiro nesse entendimento que ela teve. Ao assumir, o provedor me procurou, ele entrou com uma ação, já tinha entrado com uma ação no Ministério da Saúde, no Ministério Público, desculpa, e aí, quando veio para que eu pagasse, né, eu repassasse o dinheiro devido, eu repassei, não teve problema nenhum. Tá? É só para esclarecer que a apropriação indébita é um termo muito forte para falar de assuntos, né, de gestão pública. Né? Outra questão também que o provedor fala é a questão da verba psiquiatra, da RAPS. Né? Eu até fui chamada de última hora para uma reunião do Ministério Público, online, e aonde fui indagada por que eu não tinha passado 181 mil ao hospital. E eu falei, não, porque a verba teria vinda para a saúde, junto com a verba destinada ao município. E aí, nesse momento, eu falei, mas a verba veio para Paraíba do Sul e não veio carimbada, quanto que eu tinha que mandar para o hospital? Não tinha CPF, CNPJ, não tinha o nome do provedor, como todas as verbas vêm. Então, quando tem alguma verba que é direta para o hospital, vem com o nome, CNPJ, e essa não, veio no bloco. E aí, nesse momento, quando eu falei isso, e era fato, né, o Estado estava na reunião, e eu falei que eu não poderia passar, que era uma questão ilegal. O Ministério Público pediu que o Estado fizesse um documento, que esse está até aqui, mas eu vou mandar para vocês também, um ofício falando que dessa verba que veio,
tanto era para o CAPS, tanto era para a complementação dos leitos de psiquiatria, porque o hospital foi credenciado, habilitado, então ele recebe uma verba federal, e o Estado complementa essa verba. Então, ele colocou tudo ali, falando o que devia. E, na mesma hora, assim que eu recebi, abrimos o processo e repassei o recurso. Então, quando ele fala que a Secretaria Municipal de Saúde convocada e advertida, eu não pude ser advertida, sabe por quê? Se eu tivesse sido advertida, o Estado não precisava ter feito o documento para que eu pudesse pagar. Então, advertida, não. E outra coisa, na hora da reunião, a promotora falou assim para o Estado: você pode entregar o documento agora? O Estado: não, eu vou fazer até sexta-feira. Então, se fosse uma questão legal, que a resolução estava bem discriminada, o Ministério Público não tinha solicitado o ofício do Estado para falar de quanto eu teria que repassar para o hospital. E assim eu fiz. Então, ele passou e assim, então eu não fui advertida. Tá? Então, isso, a gente tem que botar as questões. Tá. Então, é isso que eu coloquei ali, né, o resumo. O ofício do Estado é o 07 de 2023, do dia 13/3, e assim que eu recebi, e com este documento, eu legalizei o repasse ao hospital. Pode passar. Então, o que acontece? Aí depois o provedor entra, né, na questão da atenção básica. Eu acho até que, eu não sei se falar da gestão e não concluir o que é o objetivo, né? Eu não sei se a gente conclui o objetivo e depois volta para falar como que é o planejamento em saúde do município, que eu acho que é melhor, porque senão fica partida as questões. Então, eu vou pedir para poder antecipar e depois eu falo um pouquinho, né? Espera aí, pode ir, pode passar. Então, aí, o que eu coloco que é importante, né? Que, considerando que essa Casa Legislativa, né, não recebeu, dentro dos informes do provedor, nenhum valor ou déficit financeiro que, especificado por serviço, como eu falei, a maternidade eu preciso mais tanto, porque eu preciso contratar mais isso, não recebeu. Eu não vi na apresentação que ele tenha encaminhado alguma questão. Então, o que fala cada hora é um valor do déficit financeiro. Né? Então, eu não estou falando que não tem o déficit, eu estou falando que vocês não especificam aonde está o déficit, porque se é na maternidade, se é na emergência, se é na pediatria, aonde está esse déficit, né? Isso eu não sei aonde, o setor que está. Aí, outra questão, né? As inconsistências, que a gente já apresentou aqui, né? Os somatórios, o recurso, até eu recebi hoje um documento que eu já havia solicitado, uma parte, onde ele coloca todos os funcionários, né? E também esse relatório que eu recebi hoje, até eu agradeço, né? Porque eu nunca tinha recebido dessa maneira, eu agradeço. Mas se você pegar o que eu recebi hoje, com a apresentação, não bate. Não estou falando que é para o bem ou para o mal, não. Estou falando o seguinte, que se eu tenho 30 médicos na emergência, como está escrito, mesmo você somando de outros, não é a quantidade de médicos que tem no resumo feito hoje. Então, assim, não estou falando que está certo ou está errado, estou falando que as informações, eu acredito que o que esteja certo foi o que me passou hoje, porque está mais organizada, né? Então, para ver aqui, que às vezes a gente fala de tudo e não especifica o que deve ser especificado. Então, perante todo esse lapso temporal, né, que foi a negociação desse contrato, da assinatura do contrato, depois do provedor, né, quanto ao hospital, menos de 2 meses, solicitar um déficit, né, que a gente colocasse mais recurso num serviço que a gente não sabia qual que era. Então, não houve outra alternativa, né, da gente não pedir ajuda ao Ministério Público, né? Então, a gestão, nós tivemos uma reunião, fizemos um ofício ao Ministério Público, solicitando a intervenção do GAT junto a esse contrato, para analisar, né? Então, eu não quero estar certa, eu não quero estar errada, e eu estou aqui para aprender também. Mas, quando não tem um entendimento
que é o entendimento técnico, financeiro, do SUS, que tem uma legislação toda pautada em detalhes, né? Com recurso público, eu achei por bem a gente entrar com esse documento ao Ministério Público e pedir, né, a a ajuda do GAT para poder a gente sanar essas... Então, o que a Secretaria de Saúde, o que eles entenderem que eu tenho que fazer, eu vou fazer, e acredito também que o que o hospital tiver que fazer, e aí eu acho que fica uma questão que não fica parcial, fica imparcial, que é como tem que ser. E até o GAT pode trazer informações para vocês que sejam mais apuradas, e não é a secretária de saúde ou é o provedor da Irmandade, né? A gente não quer briga, né? Eu tenho o maior respeito pelas pessoas que trabalham no hospital, tenho respeito pelo provedor do hospital. Eu acho que a gente briga assunto, a gente não briga pessoas, né? Apesar do provedor, em documentos, né, ao Ministério Público me caluniar, né, com injúrias, mas assim, quem não tem argumento começa a ofender. Mas isso é uma outra instância que a gente vai discutir em outra instância. Então, aí a gente tem o ofício, né? Nós já tivemos a primeira reunião com eles, onde eles analisaram o contrato, já tinham analisado o contrato e vieram numa reunião com a doutora Luana para poder tirar dúvidas e tudo, e falaram, com certeza, vão entrar em contato com o hospital, o provedor e tudo mais. Então, o que eu sempre falei, e o que sempre a prefeita Deise fala, é que saúde não é investimento, saúde é um dever, né? Então, como dever, ela não se nega a pagar ou financiar qualquer serviço que a população esteja precisando, mas que isso esteja meramente detalhado e pactuado e escrito e detalhado para que amanhã a gente não possa ter surpresas, tanto nós como gestores, porque o CPF, o meu e o dela, como também o do provedor, né? Então, eu acho que a questão do contrato do hospital, eu acho que com a entrada do Ministério Público e desse grupo, né, técnico, que já é experiente, que faz isso em vários municípios, né, em várias instituições, eu acho que a gente vai conseguir sanar, ou pelo menos encaminhar de uma outra maneira, para dar segurança para a gestão, ou segurança para o hospital, para a gente chegar no entendimento. Volto a falar, eu não tenho questões pessoais nenhuma com o hospital. Pelo contrário, já fui até atendida no hospital. Entendeu? Então, eu não tenho problema nenhum, não. E pode passar. E aí a gente tem, né, os ofícios, onde a gente vai, nós solicitamos, e aí tudo vocês vão fornecer, né, tudo que vocês... tudo que precisa. E aí eu volto lá naquela parte que fala que o provedor, né, e com toda questão que o compete, né, até como conselheiro, das unidades básicas, né, da parte de infraestrutura. Então, eu fiz um breve apanhado do que foi nosso início de governo, né? Então, nós entramos aqui no governo com várias obras paralisadas, com orçamentos superfaturados, né, já pagos na sua integralidade, sem a devida conclusão e de péssima qualidade, né? Fato que desencadeou ações junto ao Ministério Público. A atenção básica sofre até hoje com essa herança. Foi necessário reavaliar e elaborar novos projetos, orçamentos, visando viabilizar uma reforma de qualidade. Projetos foram encaminhados à Secretaria de Estado de Saúde com a promessa em resolução, né, de financiamento da reestruturação da rede de atenção básica, básica ou primária, né, o que não ocorreu, ou seja, o município não ficou inerte, né? Nós atuamos nas emergências, como Parque Moroni, drenagem, né, marrecas, então coisas pontuais que a gente foi, né, mas também fazer obra do momento que a policlínica, né, que estava na mesma forma, numa obra paralisada, largada, até que nós fomos com os senhores para visitar, a mesma coisa, de péssima qualidade, toda paga, né, uma vergonha que prejudicou toda a rede de assistência de saúde do município. E aí você pensa assim, como fazer obra na atenção básica
em unidades que acabaram de ser reformadas com dinheiro público, né? Com essas unidades tendo partes da policlínica, ou seja, não tinha nem espaço para um remanejamento, para uma reforma estruturante como devia ter. Né? Então, assim, como entrar na atenção básica com todas essas questões? Consultório, fono numa unidade, especialista em outro e assim por diante. Então, a gente foi apagando os incêndios que eram necessários. Né? Então, paralelo a isso, o que nós fizemos? A gente resolveu a questão do almoxarifado, nós alugamos, tiramos, né, o almoxarifado daqui, que estava dividido aqui, com o materno. Agradeço aos senhores o tempo que o almoxarifado ficou aqui, atrapalhando toda a vida o funcionamento de vocês. Né? Alugamos a casa, o ambulatório de saúde mental, uma casa de 3 quartos, ocupava todo o ambulatório de saúde mental e mais o CAPS 1. Um absurdo sem tamanho. Alugamos uma casa para o CAPS 1 no Jardim Velho. E assim, nós fomos, a residência terapêutica, que era lá no INEMA, longe, uma casa pequena, árida, sem socialização nenhuma com os pacientes que eram tão já sofridos, né? Alugamos também em Santo Antônio para trazer eles mais para perto, uma casa arejada, uma casa coerente com as atividades que eles exercem lá. Então, assim, a gente veio tentando organizar a casa, e isso sem dinheiro, porque no início do governo, vocês todos sabem como nós pegamos a prefeitura, né? Então, falamos do CAPS 1, a residência terapêutica, pode voltar. E aí começamos a priorizar a reforma da policlínica. Né? Então, hoje nós temos a volta do centro de especialidade, a gente tem um ambulatório de saúde mental e fono integrados, né? Um ambulatório de diversas especialidades, visando atender com dignidade a população que não era atendida. Né? Reestruturamos a assistência farmacêutica, o programa, né, de leite e fralda foi reestruturado, o centro de reabilitação, nós descentralizamos 8 polos, né, de fisioterapia, diminuiu consideravelmente, não tem mais fila para poder o atendimento de baixa complexidade, e deixamos o CRF para os mais complexos, então isso também melhorou muito a organização da rede de fisioterapia, de reabilitação física, né? Reestruturamos o SAMU, colocamos a gestão técnica, conseguimos a qualificação da base, que não existia, focamos no treinamento de equipe, uniformização, e assim, hoje nós somos reconhecidos pelas esferas regionais do SAMU. Né? Licitamos a obra de conclusão da UBS Bela Vista, zoonose, né? E assim a gente foi andando na gestão, organizando a casa. E aí, nesse momento, né, a atenção básica, quando não está mais com a demanda da policlínica, porque a policlínica agora já está no seu espaço próprio, nós conseguimos começar a organizar a parte da infraestrutura da atenção básica. E é assim que a gente começou a fazer. Né? Então, a gente elegeu Santa Josefa, está começando agora, nós colocamos o materno também, que tinha várias demandas de instalações hidrossanitárias, e a gente vem organizando. Então, nesse ano de 2023, a gente vai fazer, né, esse intensivão na atenção básica, até porque as fotos que o Conselho tirou, eu acho que as vistorias são muito pertinentes, eu acho que tudo do Conselho que vem para ajudar a gestão, eu estou aberta, entendeu? A gente não pode fazer milagre, nem tudo que o Conselho pede a gente tem condições de fazer, mas a gente está aqui para escutar e são os nossos olhos, né, onde a gente não consegue chegar, como vocês também. Né, então, do materno infantil, e o intuito é concluir as reformas com a maior brevidade possível para poder dar conforto e qualidade até a equipe que trabalha nas UBS. Pode mudar. Então, aqui a gente já coloca, né, que aí uma outra questão, que também me coloca surpresa, né? É certo afirmar que grande parte das referidas unidades foram reformadas e construídas na gestão passada, né? Portanto, tratam-se de obras que acredito ter sido fiscalizadas pelo Conselho Municipal de Saúde, visto que a RAG de 2020 foi aprovada em caráter de reanálise, sem fatos novos, ou seja, violando normas expressas do referido Conselho, baseado em relatório elaborado pelo conselheiro Cristóvão Rocha
e seu voto acompanhado pela maioria dos demais conselheiros. Então, o Conselho, também eu acredito que tenha vistoriado essas obras, né? Então, é importante que a gente... Qual que está errada? Não. Não está reprovada. Não está reprovada. Não tá, vou mandar para vocês, tá? Vou mandar para vocês o documento. Tá? Tá. Tá certo. Aí isso foi uma outra questão também, que junto ao Ministério Público, nós também colocamos isso, né? Porque a gente entende a importância do Conselho Municipal de Saúde, a gente entende o papel de olhar, de percepção da equipe, porém, hoje o Conselho Municipal de Saúde, ele é dominado, né, por uma pessoa que utiliza de assuntos próprios para discutir o Conselho, né? Então, isso. Então, eu falo ali, né, isso pode comprovar com todas as informações e as filmagens que se encontram no YouTube, né, filmagens e documentos esses que já estão no Ministério Público para comprovar as questões que eu estou falando aqui. Eu não vim aqui para falar mentira, eu vim aqui para falar o que eu estou vivendo, o que eu estou vendo. Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para melhorar, eu estou aqui para poder fazer o melhor. Agora, a verdade tem que ser dita. Então, essa questão, né, o mencionado conselheiro é responsável por elaborar todos os relatórios técnicos financeiros, aprovando ou reprovando, não dando oportunidade de esclarecimento da atual gestão, focando no aspecto político pessoal. Com este, já levado ao conhecimento do Ministério Público, através do ofício tal, né, com provas concretas. Então, isso também... E aí, os conselheiros também, a gente responde pelos ônus, pelos bônus e pelos ônus, né? Então, quem pactua, né? Outra questão surpreendente, né, é o referido conselheiro membro de uma instituição filantrópica que tem o respeito da gestão, né, e dos munícipes, os subparaibanos, né, que deveria se valer da sua conduta ilibada na falta de argumento por parte para o ataque pessoal de forma desrespeitosa, através de denúncia ao Ministério Público com calúnia, injúria, difamação a mim, a minha equipe e a chefe do Executivo. Então, é uma questão que a gente fica até surpresa, né? Como eu falei no início, a gente discute assunto, a gente não discute pessoas. Então, no momento que alguém tem alguma denúncia para falar comigo, vai na polícia e faça. Ou chega para mim, olha para mim e fala, você é isso, aquilo e aquilo tudo. Então, ótimo, perfeito. Tá? Então, é isso, pode mudar. Então, a conclusão foi aquela que eu já falei, porque a conclusão deste momento aqui é a conclusão de tornar o contrato, né, viável e que não prejudique a população subparaibana, porque o objetivo principal aqui não é um ganhar e o outro perder. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para que o hospital continue funcionando, que a prefeitura continue pagando e que a população tenha um atendimento de qualidade. É para isso que eu estou aqui e é para isso que eu recebi o convite, é para isso que eu discuto a todo momento com todos vocês, né? Porque vocês vivem muito na Secretaria de Saúde, vê o que a população, né, são vereadores atuantes, e vê a situação de cada departamento. Então, é só isso que eu tenho para falar. Agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês.